Pessoal, boa tarde, tudo bem? Heróis da Resistência, né? Essa aqui é a última aula do final de semana, é isso? De hoje, né? Ok, então vamos lá. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marcelo Henrique, sou professor de Biologia aqui do projeto, acho que já tem uns 3 anos, se não me falha a memória, não é isso? 4 anos já, né? Meu Deus, passa como fosse ontem, né? E é muito bom estar aqui nesse projeto e apesar do final de semana ser um dia de descanso, né? Eu acho que dar a sua contribuição a esse projeto é uma coisa muito importante, uma vez que a gente vê os frutos aparecendo e os resultados acontecendo, tá ok? A aula de hoje a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar a parte de genética, tá certo? Vamos ver alguma coisa aqui, pegar uma base nela e em seguida vamos tentar resolver algumas questões, tá? Então vejamos aqui. Tudo ok aqui, vamos lá, that's fine. Ok, bom, antes de começar a aula, né, essa frase, não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Ou seja, nós, todo santo dia, devemos nos desafiar, fazer do nosso cansaço nossa força, fazer da nossa fraqueza também a nossa força, para que nós possamos atingir as nossas metas. E que se essas metas não são atingidas no tempo que nós estamos esperando, né, que pelo menos elas sejam avançadas e haverá o tempo certo e a hora certa dessas metas ser atingidas. Tá ok? Bom, então o que vamos ver hoje? Vamos ver os conceitos básicos em genética, a base dela. Em seguida vamos trabalhar a leis de Mendel, no caso a primeira lei de Mendel, né, pegar bem essa base para poder resolver as questões que virão no exame nacional. Depois vamos trabalhar alguma coisa sobre heredograma ou árvore genealógica. Depois vamos falar alguma coisa sobre probabilidade. Depois vamos falar sobre genética do sangue, que é o sistema BO, fator RH e CMMN. Em seguida iremos trabalhar com exercícios, né? Gente, a genética, ela é uma parte da biologia que estuda o quê? Estuda a hereditariedade. Ou seja, ela vai estudar a lei das transmissões das características aos descendentes. Ok? Então a genética ela vai ser a parte da biologia que vai fazer esse estudo. E essa herança nós chamamos de quê? De herança biológica. E a genética, ela começa de fato depois da redescoberta dos trabalhos de Gregor Mendel no começo do século XX. A gente tem que lembrar que Mendel, ele fez esse seu trabalho em meados do século XIX, só que ele não teve o devido reconhecimento e cerca de 30 anos após a sua morte, os trabalhos de Mendel foram redescobertos e assim começou a avançar a genética. Essa genética é tão importante que você vê quais são as consequências evolutivas das plantas domesticadas, uma vez que se trabalha as leis da hereditariedade. Você vê que aí nós temos algumas plantas do nosso agrossistema, né? Cebola, laranja, uva, abacate, milho, tomate e aveia. Então, graças à genética, você tem o surgimento de novas variedades de frutas, verduras, hortaliças, legumes, algumas aumentando o seu teor de nutrição, outras aumentando a sua resistência às condições adversas, né? Seja as mudanças climáticas, seja as questões de a questão de pragas. Mas para que possamos entender genética, vamos começar um pouco da base aqui. A começar nós temos o conceito e a ideia de gene. Gene é o quê? Ele é um pedaço do DNA que vai codificar uma sequência de aminoácidos e que essa sequência de aminoácidos vai formar um polipeptídeo ou uma proteína, ok? Então, o gene, ele vai ser, em vias de regra, um fragmento do código genético que vai condizer na síntese de uma determinada proteína. É claro que existe
proteínas que vão precisar de mais de um gene para que possa ser produzida. Por exemplo, no caso de quem? No caso da hemoglobina. A hemoglobina, que é a proteína que vai transportar o oxigênio no nosso corpo, ela precisa de 2 tipos de genes. Um gene para fazer uma cadeia alfa e um gene para fazer uma cadeia beta, para que ele forme 4 cadeias que venham transportar as moléculas de oxigênio. E hoje também já se sabe, né, uma ideia de que um gene pode formar mais de um tipo de proteínas, que é isso que chamamos de quê? De splicing alternativo do DNA. O que vem a ser isso? É muito fácil entender quando nós fizemos o quê? Fizemos uma metáfora. Se você pega uma frase e não pontua de forma correta, essa frase pode ter várias interpretações. Se você pega uma palavra e não coloca o acento adequado, essa palavra ela pode ter o quê? Mais de um sentido. Então, o splice do DNA é exatamente isso. Um determinado gene, ele pode ser lido de maneira das mais diversas, e cada forma que ele vai ser lido pode formar uma nova proteína completamente diferente. Isso é tão revolucionário, gente, que para você ter uma ideia, nós temos cerca de 250 mil tipos de proteínas no nosso corpo. Desde a mais básica, que é a queratina e o colágeno, que todos nós conhecemos, até enzimas que estão sendo recentemente descobertas. E desses 250 mil proteínas, estimava-se que devíamos ter o quê? 250 mil genes. Mas, na verdade, nós temos menos do que 70 mil genes. Então, essa ideia de um gene de uma proteína está começando a ser rediscutida por conta dessa questão do splice do DNA. Quando você ouvir falar esse termo, basta lembrar que uma palavra, ela pode ter o quê? Diferentes acentuações, e que cada acentuação, essa palavra pode ter um sentido. Tudo bem? O ser humano carrega o seu DNA, traços de germes, peixes, répteis e mamíferos. Sim. Se você começar a parar para pensar e pegar o exame do DNA do homem e fazer um mapeamento e comparar com diversos seres vivos, a gente acaba reescrevendo uma história evolutiva de quem? Não do ser humano, como qualquer ser vivo. Então, a semelhança entre material genético vai ser uma evidência, né, da evolução. Isso é fato. Tá certo? Então, esse item aqui está adequado. Então, ele descende de quem? A gente tem uma descendência bem mais anterior que possamos imaginar. Vamos lá. Então, o gene é isso, tá? O cromossomo é o quê? O cromossomo é uma molécula de DNA composta por vários genes. Esse cromossomo, ele pode ser dividido em que tipo? Eu posso ter os cromossomos autossomos, ou cromossomos não sexuais, responsáveis pelos aspectos gerais do ser vivo, e os cromossomos sexuais, né, que são os cromossomos que vão definir as características sexuais primárias. Na espécie humana, por exemplo, o sistema nosso é o quê? É heterogamético. XX para o sexo feminino, XY para o sexo masculino. Ok? Bom, e aí é isso que eu estou falando para vocês. Se você pega aqui, esse aqui é o chamado um cariótipo, que aí é uma ordenação dos genes do maior para o menor, você vê, desculpa, que nós temos 22 pares de cromossomos não sexuais, responsáveis pelos aspectos gerais do ser vivo, e nós temos o quê? Um par de cromossomos sexuais, responsável por quem? Pelas características sexuais primárias, né, da espécie humana. Ok? E aí, esses cromossomos que formam pares, chamamos de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que vão formar os pares na fecundação ou na formação dos gametas. Ou seja,
vai ser um cromossomo que vem do pai, outro cromossomo que vem da mãe. A soma desses cromossomos é que vai formar um novo cariótipo. E a soma desse cromossomo aí, formamos o chamado cromossomos homólogos. Tudo bem? E aí, nesses cromossomos, cada um vai ter um traço, um gene, e essa posição desse gene, chamamos de quê? Chamamos de locus gênico. Finalmente chegamos. O genótipo. O genótipo vai ser a representação por letras de determinados pares de genes nesses cromossomos. Então, por exemplo, voltando aqui, ó, esses cromossomos homólogos, você vai ver que a posição desses genes ali embaixo vão ser quem? Vão ser o locus desse gene. Então, quando estão na mesma posição, chamamos de genes alelos. Genes alelos formam pares, né, em cromossomos homólogos. E esses pares, eles são descritos na forma de letras. E essas letras chamamos de genótipo. É o famoso azão, 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 azinho, azinho, azinho. Tá certo? E aí esse genótipo, turma, ele pode ser quem? Ele pode ser homozigoto dominante, né? Quando eu tenho quem? Somente letras maiúsculas. Eu posso ter o homozigoto recessivo, quando tem somente letras minúsculas. E quando tem os dois tipos de letras, nós temos o que? O heterozigoto. Professor, o que é dominante e o que é recessivo? Dominante é aquilo que se manifesta em doses simples. Recessivo é aquilo que só vai poder se manifestar em dose dupla. Muitas vezes o recessivo é um gene que sofreu uma mutação e que produziu o quê? Vai produzir uma enzima completamente defeituosa que não conseguirá expressar o efeito desejado. Vamos dar um exemplo bem didático. Você sabe que as sementes das ervilhas pode ser amarela ou então pode ser verde. Né? Nós já sabemos que a amarela ela é dominante e verde é recessiva. Agora, por que a amarela é dominante e por que verde é recessiva? É porque o gene da cor amarela vai ter uma enzima que vai quebrar a molécula de clorofila e vai transformar em beta-caroteno, que vai ser quem? O da cor amarela. Enquanto que do gene da cor verde, você vai ter quem? Você vai ter uma proteína defeituosa que não consegue quebrar essa molécula de clorofila e ela vai manter a cor verde mesmo a semente madura. É por isso que o verde é recessivo e o amarelo é o quê? É o dominante. Bom, e aí nesse genótipo, turma, nós temos quem? O que eu falei para vocês. Nós temos a posição do gene no cromossomo, chamado locus de um gene. E quando esses genes estão na mesma posição em cromossomos homólogos, o que é que nós temos? Nós temos os genes alelos, ok? A letra maiúscula representará o alelo dominante e a letra minúscula representará o alelo recessivo, ok? Então você vê que o cromossomo ele é formado por vários genes. Esses genes vão se encontrar em determinadas posições, chamadas de genes alelos. E quando você tem genes na mesma posição, né, você tem quem? Exatamente esses genes alelos que vão formar quem? Os genótipos. Muito bem. Então, o genótipo é o tipo de gene. A consequência disso é o que, Marcelo? É o fenótipo. O fenótipo vai ser a expressão do genótipo no ambiente. Então, você vê nesse infográfico aí. Você tem um genótipo e de acordo com o ambiente, esse genótipo ele pode ter variações. Se o ambiente for 1, eu posso ter o fenótipo 1. Se o ambiente for 2, eu posso ter o fenótipo 2. Se o ambiente for 3, eu posso voltar a ter o fenótipo 1. Se o ambiente for 4, eu posso ter o fenótipo 3. Ou seja, você vê que o ambiente ele vai influenciar a manifestação do fenótipo. Resumo da ópera. O fenótipo vai ser a interação do gene com a expressão do ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um azão, azão, o fenótipo pode ser quem? Pode ser a cor da semente, ser a semente amarela, ou azinho, azinho, a semente ser verde. Tá certo? Então você vai ter isso aqui configurado, ok? Muito bem.
Ah, boa. Qual é a diferença entre o ser mutante e o ser transgênico? Vamos lá. Mutante é aquele que sofreu uma mutação. Uma mutação é um evento não esperado, tá certo? Quase sempre a mutação ele vai ter um efeito que vai ser deletério, ou seja, vai ter um efeito destrutivo. Se a mutação for nas células do corpo, pode formar células tumorais, chamadas de câncer. Se for nos gametas, pode formar o quê? Indivíduos com alterações do seu material genético, que vai ter quem? Vai ter uma alteração que pode ser quem? Prejudicial. Já um transgênico é um ser vivo que recebeu um gene de outro ser vivo. É uma transferência de gene de um ser vivo a outro. Por exemplo, eu posso pegar o gene do vagalume e colocar numa planta. E essa planta, eu jogar uma enzima, ela começa a brilhar que nem um vagalume. Isso é uma transgenia. Transgenia é transferir gene de um ser vivo a outro, a fim que ele venha adquirir uma nova característica ou uma nova propriedade. Já a mutação é algo que não foi esperado e que dependendo do ser vivo, pelo volume de mutação, você pode o quê? Você pode extrair como uma característica vantajosa. Gente, inclusive, viu? Leve isso para o Enem. Evolução, obrigado, viu, moça? Evolução é adaptação. Evolução não é algo para melhor, não. Evolução é adaptar-se do ambiente, tá certo? Se o ambiente for bom, se for ruim, o ser vivo vai se adaptar. E a adaptação, quem vai fazer isso é o mecanismo da evolução. Tá? Isso já caiu no Enem várias vezes, e toda vez tem um distratorzinho lá que acha que é evolução para melhor. Não é. Evolução é adaptação em relação ao ambiente. Vamos lá. Alelos e gametas, vamos lá. Os alelos, eles são os locais, né, onde os alelos são genes que vão formar pares em cromossomos homólogos. Alelos é isso. E gametas são células que vão possuir metade da informação genética, que vai precisar da outra metade da informação genética para formar um todo, ou seja, para formar um novo ser vivo. A fecundação, ela é feita através dos gametas, que contém metade das informações genéticas para formar o quê? Um todo, que é o zigoto. Vamos lá. E aí comecemos quem? A primeira lei de Mendel. Essa primeira lei de Mendel, gente, nós vamos ter que extrair duas coisas poderosíssimas para levar para a prova. Mendel, ele primeiramente trabalhou com uma planta chamada de ervilha de cheiro. Por que ele trabalhou com essa planta? Porque essa planta, ela é de fácil cultivo, ou seja, é basta jogar a semente no solo e ela vai brotar. Ela vai ter 7 características contrastantes e de fácil observação. E ela vai ter o quê? Um ciclo de vida muito rápido, ou seja, eu consigo ter várias gerações em um curto período de tempo. Sem falar também que eu vou ter um número elevado de descendentes, tá certo? Ou seja, eu vou ter centenas de sementes, e com sementes em centenas, fica mais fácil eu ter o quê? Um cálculo estatístico mais preciso. E o ponto importante é que a planta, ela faz autofecundação. Qual é o grande lance da autofecundação para a primeira lei de Mendel? Primeiro, porque você consegue detectar, né, as características puras, as gerações parentais. Para isso, basta deixar a planta fazendo autofecundação sucessivas vezes. Segundo, você consegue obter o cruzamento real na geração F1. Basta plantar e deixar a planta fazer quem? As autofecundações. Muito bem, quais são as características contrastantes e visíveis? Vejamos. Primeiramente, nós temos a forma da semente, que pode ser quem? Pode ser lisa ou então rugosa. Eu tenho quem? A cor da semente, que pode ser verde ou então pode ser amarela. Eu tenho a cor da flor, que pode ser roxa ou então pode ser branca. Eu tenho a forma da vagem, que pode ser lisa ou então rugosa. Eu tenho a cor da vagem, que pode ser verde ou então amarela. Eu tenho a posição da flor na planta, que ela pode ser quem? Pode ser ao longo da estrutura ou então nas extremidades. E eu tenho a altura da planta, que ela pode ser alta ou então pode ser baixa. Okay? Obrigado, moça. Ok? Então eu tenho 7 características, certo? Distintas
e observáveis. Isso é muito importante para os trabalhos de Mendel, porque ele ia trabalhar depois com quem? Com as proporções, ok? Dobrar a língua é dominante, viu? Quem consegue dobrar a língua é dominante, quem não consegue é recessivo. Tem pessoas que fazem tipo um origami com a língua, né, e tal, né? Sei lá, uns negócios engraçados, faz uns vasinhos, tá? A habilidade das mãos também é herança genética, viu? O destro é dominante e o sinistro, né, ou então o canhoto, ele é recessivo. Da mesma forma também quem? O ambidestro. Tá ok? A personalidade de uma pessoa está relacionada com a genética? Sim. Isso aí foi feito através do estudo entre gêmeos que foram criados separados e que depois se reencontraram. Boa parte dos estudos da psicologia, a chamada psicologia clínica, foi feita através dos gêmeos. Os gêmeos idênticos e que foram criados separados. Por quê? Porque quando eles se reencontravam, certo? Faziam um estudo neles e quando tinha estruturas coincidentes, eram o quê? Característica genética. E quando ela tinha quem? Características dispersantes, era característica o quê? Adquirida pelo ambiente. Então, a personalidade, ela já se sabe hoje que ela tem uma influência genética muito forte. Um bebê gerado através da barriga de aluguel recebe genes apenas dos pais biológicos ou da pessoa que a carrega também? Bem, primeiramente, o termo barriga de aluguel não se usa mais. Se usa o termo, chama-se quem? É a barriga solidária, né? Ou então gravidez, gestação solidária. Exatamente para evitar problemas de quê? Problemas de questão de legal, certo? De herança do filho. Tá? E geralmente é o quê? Membros da família, para evitar também outro problema. Mas ainda assim, o que é que nós temos? Quando você tem uma barriga solidária, quem vai ser o pai e a mãe são aqueles que contribuíram com os gametas. Tá certo? Quem vai gestar é apenas quem? Ele está apenas servindo de uma incubadora para formar a criança. Por exemplo, às vezes, né, acontece casos da avó fazer a gestação do seu neto, através de quem? Da barriga solidária. E isso não vai gerar nenhuma deficiência à criança, porque não vai ter uma herança genética da avó sendo influenciando ali no processo. Pelo menos na questão do genoma da criança diretamente. Tá certo? Então, o pai e a mãe são aqueles que vão ter quem? Vão contribuir com os gametas. Vamos para frente. Bem, então como é que foi o trabalho de Gregor Mendel? O trabalho foi o seguinte, turma. Você tem o mecanismo, ele pegou uma planta de sementes verdes puras e outra planta de semente amarela pura. E fez o quê? Um processo chamado de polinização assistida. Pegou o pólen de uma planta e colocou na porção feminina de outra planta. O que aconteceu? A planta verde pura com amarela pura acabou gerando uma geração 100% de sementes amarelas. Essa geração formada é a geração F1. E aí já vou logo entregando o jogo para vocês, viu? Toda vez que você ouvir falar de F1, indica quem? Indivíduos heterozigotos. Seja um par, 2 pares, 3 pares, 10 pares. Não interessa. Sempre vai ser quem? Heterozigoto. E aí nós temos a primeira conclusão de Mendel, né? Indivíduos puros, quando cruzados, o resultado será quem? O dominante. Então você vê que a cor verde se escondeu nesse resultado aí. Tá certo? Falo daqui a pouquinho. Viu? Aí o que acontece? Aí Mendel, ele pega esses indivíduos do F1 e submete-os a quem? A autofecundação. O que foi que ele fez? Ele pegou as sementes do F1, levou para um outro canteiro, plantou e deixou a planta fazer quem? A autofecundação. Quando ela fez essas autofecundações, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que surgiam sementes amarelas,
Mas também surgiam sementes verdes. E a proporção era o quê? Mais ou menos de 3 sementes amarelas para uma semente verde. Ou 75% amarelas e 25% verdes. 25% no caso. O fato é que a cor verde reaparece. E como reaparece, o que é que nós temos? Indivíduos iguais, gerando um filho diferente, indica que o filho é recessivo e os pais são o quê? Dominantes. Pessoal, isso sempre acontece? Sempre. Sempre acontece. Essa característica, gente, nós chamamos de quê? Chamamos isso de atavismo. Então, o atavismo é quando você tem uma característica que vai saltar uma determinada geração. Por exemplo, o verde, que estava lá na geração dos parentais, ele saltou a geração F1 e apareceu somente na geração F2. Ô Marcelo, isso acontece com a espécie humana? Algumas características que estão presentes na gente e que não tem nada a ver com o nosso pai e nossa mãe, mas tem tudo a ver com nossos avós, o que é que vocês acham? Acontece e muito. Às vezes, o casal tem um filho e às vezes o filho tem um comportamento que o pai e a mãe não entendem. Tem uma característica que o pai e a mãe não entendem. Aí quando vai ver, essa característica, esse comportamento é de quem? São dos avós. Talvez seja isso porque os avós são loucos pelos netos. Porque os avós veem os netos como eles eram crianças no passado. Eu tenho quase certeza que é isso, gente. Só pode ser. Tá certo? Então, isso tem também na espécie humana. E aí me perguntaram, qual é a chance de uma criança nascer com os olhos verdes? Na verdade, a gente tem que trabalhar a questão dos olhos claros. Tá? Em vias de regra, isso é uma herança quantitativa, mas em vias de regra, tá? É uma herança que ela vai depender muito da família. Assim, se um casal tem olhos escuros e o filho tem olho claro, é bem provável que alguém da família tenha olho claro. Ou o irmão, ou a avó. Certo? Existe essa probabilidade. Tá certo? Então tem essa questão. Então a probabilidade é essa. Viu? E é muito mais do que isso. Na verdade, é uma herança quantitativa. Você trabalha com 6 pares de genes para ter essa combinação. Vamos lá. Bem, vimos como o Mendel viu. Agora vamos ver como é que é a questão dos cruzamentos de fato. Você vê, por exemplo, aí, que na geração pura, eu tenho um amarelo homozigoto dominante, o famoso Vzão, e a cor verde, o homozigoto recessivo, o famoso Vzinho. E aí neles você tem quem? Você vai ter gametas Vzão e o gameta Vzinho. Como produz somente um tipo de gameta cada um deles, isso explica porque todos nasceram amarelos, porque todos eram Vzão, Vzinho. Ou seja, a geração F1, ela era 100% Vzão, Vzinho. Ok? E aí ele pegou esse Vzão, Vzinho, o que foi que ele fez? Ele pegou a planta, e deixou fazendo o quê? As autofecundações. Nas autofecundações que você tinha? Você tinha 50% de azão, 50% de azinho para a porção masculina, no grão de pólen, e 50% de azão, 50% de azinho nos gametas, nos óvulos. E aí as possíveis fecundações formou uma fecundação azão, a outra fecundação azão-azinho, uma outra fecundação azão-azinho, e a última foi quem? Azinho. Você vê então que a proporção que 3 amarelas para uma verde. Ok? Então, no ponto de vista da expressão genotípica, é assim que se escreve, tá certo? Posso avançar? Vamos lá, Ninguém está cansado não, viu? Isso é psicológico, tá? Tá certo? Imagina que amanhã vai ser um novo domingo, tá certo? Viu? Mas está acabando, viu, turma? Vamos lá. Bem, então aí na primeira lei de Mendel nós temos que a chamada dominância completa. O que é a dominância completa? É quando você pega os indivíduos puros e faz o cruzamento. Quando isso acontece, a dominância completa ou vai ser 100% uma cor,
ou vai ser 100% outra. No exemplo aqui, você tem quem? A cor da semente. A semente pura, amarela, com pura verde, deu o quê? Deu 100% de ervilhas amarelas. E aí, quando você pega amarelo com amarelo e faz cruzamento, o que é que você vai ter? Você vai ter 3 amarelas para uma verde. Ou seja, na dominância completa, a proporção do fenótipo em F2 vai ser 3 amarelas para uma verde. E a proporção de genótipo vai ser quem? Um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. 1 para 2 para 1. Bom, aí nós temos a dominância incompleta. A dominância incompleta, ela é o quê? É quando eu tenho indivíduos puros e distintos quando cruzados, o resultado nem vai ser 100% um e nem 100% outro. Vai ser quem? Uma mistura homogênea de um com o outro. No caso, quem? Vermelhas com brancas, nem deu totalmente vermelha, nem deu totalmente branca. Sumiu quem? Formou 100% rosas, que era algo que era quase um vermelho, mas também era quase um branco. Uma mistura homogênea. Não bastando, pegando essas rosas e fazendo autofecundação em F1, o que surgiu? Uma vermelha para 2 rosas para uma branca. Ou seja, você tem a proporção de fenótipos vai ser igual à proporção de genótipos, 1 para 2 para 1. E a ausência de dominância, o que é que nós temos? Na ausência de dominâncias, ela é muito parecida com a dominância incompleta. A questão é que, quando eu tenho puros e distintos quando cruzados, o resultado vai ser quem? As 2 características, obrigado senhor, se manifestando ao mesmo tempo, ok? As 2 características se manifestando ao mesmo tempo. Um exemplo bem didático é o tipo sanguíneo. Pessoas homozigotas para o sangue A, quando se casam com pessoas homozigotas para o sangue B, o resultado é que seus filhos nem vai ser totalmente A e nem vai ser totalmente B. Na verdade, ele vai ser totalmente as 2 coisas. Ele vai ser sangue AB. Ele vai produzir as 2 proteínas ao mesmo tempo e na mesma quantidade. E aí, quando eu tiver um casal de sangue AB, quando eles gerarem seus filhos, a chance vai ser quem? Vai ser um filho totalmente A, 2 filhos AB, obrigado, e um filho totalmente B, ok? Então, o que você vai ter aí é a manifestação dos 2 ao mesmo tempo. Professor, não leva mal não, mas não entendi ainda o que é dominância completa, ausência de dominância e codominância. Eu vou explicar para vocês com mais calma. Vamos imaginar que eu tenho um casal de bovinos, né? Eu tenho uma vaca preta e um boi branco. Se eu tiver essa vaca preta e boi branco e botar para cruzar, se for dominância completa, ou eu vou ter bezerros 100% pretos, ou bezerros 100% brancos, se for dominância completa. Se for dominância incompleta, ou eu vou ter vaca preta com boi branco, eu vou ter quem? Bezerros 100% cinzas. Por quê? Porque não é totalmente branco nem totalmente preto. E se for codominância, a minha vaca preta com o meu boi branco, quando cruzar, eu vou formar o quê? Bezerros malhados. Porque ele vai ter porções integralmente pretas e porções integralmente brancas. Tá certo? Então é isso que é a dominância completa, dominância incompleta e codominância, né? Ou então ausência de dominância. Vamos às perguntas aqui. O que é heterocromia? É o seguinte, heterocromia é quando a pessoa ela vai ter o olho de uma cor e o outro olho com outra cor totalmente diferente. Ou seja, a pessoa vai ter um olho cinza e o outro lado vai ter um olho o quê? Um olho mais claro, um olho mel. Tá? Isso acontece muito em gato e cachorro. Agora, heterocromia é porque é o seguinte, é que na hora da formação do embrião, o gene responsável pela formação das cores
pode ser que eles venham ser inativados de forma diferente. E ao ser inativado de forma diferente, pode ser que um olho vá ser ativado para a cor cinza e outro olho para a cor amarela. Então, isso é uma heterocromia. Agora, a heterocromia mais rara que existe, qual é? É quando no mesmo olho eu tenho o quê? Eu tenho cor amarela e cor cinza, certo? Ou seja, a íris ser dividida que em duas cores. Isso aí é raríssimo. Mas em todos os casos vai ser a manifestação parcial em algumas células de características genéticas do nosso corpo. Isso nós chamamos de quê? De mosaicismo. É como se fosse uma espécie de um mosaico mesmo, né? Alguns estão ativados, outros não estão ativados. Bom, qual a possibilidade de nascer, uma criança nascer com células cancerígenas? Bom, é o seguinte, o câncer, ele hoje nós sabemos que tem vários fatores. Ele tem fator alimentação, ele tem fator ambiente, ele tem fator por alguns organismos, micro-organismos, né? E também tem um fator genético. Então, dependendo do câncer, existe um fator genético que favoreça ou desfavoreça, tá certo? Então, essa questão genética, ela vai ter uma influência. E aí, como é que eu vou saber essa influência? Bom, herança na família, ou então mapeamento genético. Vou dar um exemplo. Uma atriz bem conhecida em Hollywood, ela tem na família casos de câncer de mama. A mãe dela morreu de câncer de mama, a tia dela morreu de câncer de mama. O que foi que ela fez? Ela fez um exame de DNA, ela fez um exame do seu genoma para saber se ela tinha um gene responsável pelo câncer de mama, porque a mulher que tem esse gene, ela tem 80% de risco de desenvolver o câncer de mama. E aí o que acontece? Ela foi diagnosticada, do ponto de vista genético, com a presença do gene responsável pelo câncer de mama. O que foi que ela fez? Ora, se ela sabe que o genótipo dela não é favorável, ela não pensou duas vezes. Ela fez a mastectomia preventiva, retirada das glândulas mamárias e substituição por próteses. Para quê? Para que aquele risco que ela tinha de 80% de câncer cair para menos de 10%. Ok? Então, o câncer, ele tem uma herança genética, sim, mas outros fatores também influenciam. Tanto como aumentar o risco, como diminuir o risco. Por exemplo, é sabido que o tabagismo, seja o fumante ativo, seja o fumante passivo, aumenta em muito o risco de câncer. Né? O uso de bebida alcoólica constantemente aumenta também o risco de câncer. O consumo de alguns alimentos aumenta também o risco de câncer. Tá certo? Então, tem vários fatores. Para um casal dominante do sistema A e o outro do sistema O, o filho nascerá com qual? Isso eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas eu posso te adiantar. O filho pode nascer de sangue A ou sangue O. Tá certo? Daqui a pouco eu mostro o porquê disso, tá? Vamos aqui na frente. Como os hermafroditas são formados, né? É o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês, eu não sei se eu vou ser feliz na explicação. Existe um gene no cromossomo Y, chamado de gene holândrico, ou seja, só tem no cromossomo Y, obviamente só tem na espécie, né, humana do sexo masculino. Esse gene é que vai ativar a gônada sexual do embrião para ele formar quem? O aparelho reprodutor masculino e toda a fisiologia do sexo masculino. Acontece que, se esse gene for ativado tardiamente, você vai ter quem? Vai ter uma manifestação tardia do cromossomo Y, e essa manifestação tardia do cromossomo Y irá gerar um indivíduo que vai ter um aparelho reprodutor intermediário. Esse aí é o chamado pseudo-hermafrodita. Por quê? Porque ele vai ter um aparelho reprodutivo que vai ser parcialmente do sexo masculino e um aparelho reprodutivo parcialmente do sexo feminino. Tá certo?
Agora, quando esse gene ele não é manifestado de alguma forma, apesar da pessoa ser XY, ela vai desenvolver-se integralmente para o sexo feminino. Inclusive tendo todo o aparelho reprodutor feminino bem formado, tendo ciclo menstrual, sendo capaz de gerar filhos e tendo quem? Tendo ovulação. Mas quando vai fazer o cariótipo, é na verdade o quê? XY. Esse aí é o chamado real hermafrodita. Então, hermafroditismo é isso, tá certo? Pode ser a manifestação tardia de um gene, como também pode ser quem? Pode ser a não manifestação desse gene do cromossomo Y. Vamos lá, segue a vida. Bom, aí na lei de Mendel, turma, nós temos quem? Os chamados genes letais, né? Os genes letais, eles são quem? São aqueles que quando estão em homozigose, ele vai apresentar o quê? Uma característica que é inviável à sobrevivência. E aí, a proporção que aparece é 2:1. Tanto é que quando o cara que descobriu isso, né, um francês chamado Cuenet, ele, quando estava cruzando com camundongos, ele esperava ter uma proporção de 3 camundongos selvagens para 3 camundongos amarelos para 1 selvagem. E na verdade estava dando o quê? Uma proporção de 2:1. E aí, como estava dando constantemente uma proporção de 2:1, ele acreditava que os trabalhos de Mendel estavam errados. Mas na verdade, quando ele foi analisar com mais fundo, né, ele viu que havia quem? O aborto. E aí, quando ele começou a colocar a questão do aborto dos camundongos na proporção, ele viu que a proporção estava dando 1:2:1. Então, no caso dos genes letais, a manifestação vai ser quem? Vai ser 2 heterozigotos, obrigado, para 1 recessivo. Professor, me dá exemplo de genes letais na espécie humana. É o gene responsável, por exemplo, pela acondroplasia. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a pessoa vai ter quem? Os braços curtos, as pernas curtas e o tronco longo. Tá ok? Então isso é o acondroplásico. Existe uma homozigose do acondroplásico que vai fazer quem? Que o indivíduo se torne inviável à sobrevivência, é o chamado fenótipo letal. Assim, um casal de anões tem 2 chances em 3 possibilidades de ter filhos com nanismo e 1 chance em 3 possibilidades de ter quem? De ter o filho, né, de estatura normal. Tá certo? Então, esses aí são os genes letais, né, no caso da espécie humana. Boa. Professor, gêmeos idênticos são geneticamente iguais? A identidade é a mesma e por quê? Bom, seguinte, genes idênticos, eles vão ter 99,9% do genoma igual. Mas o estudo francês mostra que esses gêmeos, eles vão ter um pequeno percentual de genes que vão dar um diferencial. Até bem pouco tempo era impossível você diferenciar os gêmeos através do exame de DNA clássico. Hoje já se sabe que existe um exame que você consegue diferenciar os gêmeos. A biometria dos gêmeos, ela acaba sendo diferente. Por exemplo, a formação dos sulcos do polegar dos dedos, na nossa mão, ela acaba o quê? Acaba aparecendo, né, diferente entre gêmeos idênticos. Por quê? Porque a formação da nossa digital, ela não vai ter somente uma influência genética, vai também ter o quê? Uma influência do ambiente materno. Então, quando a mão está se formando, né, o líquido amniótico é que vai ditar a formação dos suaves sulcos, né, que nós temos o quê? Das nossas digitais. Tá certo? E isso acaba sendo diferente entre quem? Entre gêmeos idênticos. Vamos para frente. Bem, o heredograma, turma, é o quê? O heredograma é uma representação gráfica de informações de uma determinada família para uma certa característica. O heredograma, ela vai ser uma ferramenta poderosíssima para quem? Para estudar questões de genética. Porque o heredograma vai indicar
se a herança é dominante, é recessiva, se a herança é ligada ao cromossomo X, ao cromossomo Y, se a herança é mitocondrial ou não é. Enfim, o heredograma é fundamental para isso. Mas, para tanto, existem algumas regras. Eu vou colocar uma imagem aqui, só para dizer como é que são as regras. Olha só. O homem, ele vai indicar o quê? O quadrado, a mulher a circunferência, e o losango é o sexo não especificado, que também pode ser que é um triângulo, mas se bem que o triângulo o pessoal usa mais para casos de aborto. Esse sexo não especificado é porque o cálculo da herança, certo? Não interessa o sexo da pessoa. Então, por exemplo, se eu quero saber se a pessoa tem olhos claros, olhos escuros, se é alto, se é baixa, tanto faz ser sexo masculino ou feminino, porque não vai influenciar no meu resultado, tá certo? Quando você pinta o quadrado, então a circunferência, é o indivíduo afetado, certo? Quando você coloca um risco, ele é um portador não penetrante, ou seja, tem um gene, mas não manifesta, tá certo? E o outro, quando você tem um pontinho, ele também é portador e também vai ser não penetrante. Ele só vai indicar que a pessoa é heterozigota. E se usa somente em casos quando o heterozigoto, ele tem uma influência na sua manifestação. A setinha é o probando, ou seja, indica, né, o indivíduo que você está pesquisando. Quando você coloca um risco, é a pessoa falecida. Quando você coloca um risco num losango, é um natimorto, ou seja, nasceu já morto a criança. Quando você coloca o colchete, é a pessoa que é adotada pela família. Ela veio de uma outra família e está se inserindo nessa família. Quando você abre o colchete, é o adotado fora da família. Ou seja, é aquela pessoa, certo, que foi dada para uma outra família. Tá certo? Então você tem essa questão. Bom, a união com traço é o casamento. Quando você risca o traço, você tem um divórcio. Quando você coloca um traço duplo, é o consanguíneo. O que é o consanguíneo? São aqueles que são membros de uma mesma família. Em animais, isso acontece com uma certa frequência. Inclusive, teve um caso do tigre asiático branco, né, que o criador americano, na tentativa de aumentar a população de tigres brancos, o que foi que ele fez? Ele começou a cruzar os casais de tigres que eram irmãos. E nesse mecanismo de cruzar tigres irmãos, ele teve o quê? Um descendente com características externas semelhantes ao quem? Da síndrome de Down. Ou seja, nasceu um tigre com síndrome de Down. Se você tiver dúvida, basta ter acesso à internet e colocar assim: tigre com síndrome de Down. Vocês vão ver como é que é a cara dele, é muito engraçada. Tá? Pessoa aí na espécie humana, tem casamentos consanguíneos? Sim, tem sim. No caso, aqui no Ceará é comum, né, o casamento entre indivíduos que são primos legítimos. Tá certo? Então a consanguinidade tem que ser estudada assim. Por quê? Porque genes raros aparecem na população. Gêmeos dizigóticos e monozigóticos. Os monozigóticos, você coloca um traço entre eles. São aqueles gêmeos que são gêmeos idênticos. Vieram de uma mesma fecundação, vieram de um mesmo zigoto, vão compartilhar o mesmo genoma, só que são quem? São indivíduos diferentes. Já os gêmeos dizigóticos são aqueles que a única coincidência é porque vieram de uma mesma gestação. E quando você tem dúvida na zigosidade, você coloca uma interrogação. Tá certo? O casal sem prole, você coloca um risco. Múltiplos matrimônios, você coloca um risco e um novo matrimônio. Tá certo? Professor, mas tem casos de múltiplo matrimônio? Sim. Uma família moderna, uma pessoa pode ser filha por parte de pai, pode ser ter um irmão filho por parte de mãe, e pode ter um outro irmão por parte dos dois. Então isso acontece hoje. Tá certo? Então por isso que tem que considerar a questão do divórcio. Tá ok? Vamos para frente. Bem, e aí, turma, nós temos a genética do sangue, né? A genética do sangue é toda aquela genética que você vai trabalhar com quem? Com as proteínas do sangue e as suas, né, transmissões. Basicamente, nós temos 3 tipos de tipagem sanguínea a ser estudado. O sistema BO, que é um caso típico de polialelia. O fator RH,
que é uma herança mendeliana clássica, e o sistema MN, que é uma herança mendeliana do tipo codominância, né? Vejamos cada um deles. Bom, então, o sistema BO, como é que seria? Bem, o sistema BO ele foi proposto por um médico austríaco chamado de Landsteiner. O sistema BO ele trabalha com proteínas presentes nas hemácias e que essas vão gerar o quê? Anticorpos no plasma sanguíneo. De forma que, quando tem um homozigoto para o IA ou heterozigoto IAzinho, eu vou ter uma pessoa do sangue A, porque ela vai produzir proteínas do tipo A nas suas hemácias e vão desenvolver aglutininas, ou seja, anticorpos anti-B no seu plasma. A pessoa do sangue B, ela vai ser homozigótica ao sangue B, ou então heterozigótica para o sanguezinho. Que vai fazer quem? Vai ser o sangue B, porque vai ter aglutinógenos do tipo B nas suas hemácias, e vai ter aglutinina no seu plasma anti-A. Uma pessoa AB, ela vai ter as duas proteínas ao mesmo tempo. E aí ela vai ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, ou seja, a proteína A e B na hemácia. Como ela tem as duas proteínas ao mesmo tempo, ela não pode ter quem? Anti-A e nem anti-B, por isso que ela não tem nenhuma aglutinina, né, no seu plasma. E a pessoa do sangue I, ela vai ser quem? Ela vai ser do grupo O, né, o Izinho, que ela vai ser quem? Sem aglutinógenos. E aí ela vai ter quem? Aglutinina anti-A e anti-B. Tá certo? Bom, no teste sanguíneo, como é que se faz? Você coloca 2 gotas de sangue e pinga anti-A e anti-B. Se coagular nos dois, aliás, se não coagular nos dois, os dois ficarem normais, é porque o sangue é O, porque não houve reagente, uma vez que o sangue não contém quem? Essas proteínas. Se coagular no anti-A e não coagular no anti-B, é porque o sangue é do tipo A, porque ele reagiu com o anti-A. Se coagular no sangue B, no anti-B, e não coagular no anti-A, é porque ele é a pessoa do grupo B. Se coagular nos dois, é porque tem as duas proteínas na hemácia. Então é do grupo o quê? AB. Então, numa forma bem objetiva, o lado que ele coagular vai indicar a tipagem de sangue. Tá certo? Vejamos o porquê. Você vê que nas hemácias você tem as proteínas e no plasma você vai ter os anticorpos. E aí nós temos o mecanismo de transfusão, gente. Como é que é a transfusão? O princípio básico qual é? A hemácia do doador deve ser compatível com o plasma do receptor. Ou seja, a hemácia de quem vai doar não pode ter aglutinógenos que venham a causar problema no plasma de quem vai receber. É por isso que sangue A vai doar para aqueles que não têm o anti-A. Certo? E aí vai doar para ele mesmo, que é sangue A, ou então para quem? Para o sangue AB. Pessoas do sangue B, só vai doar para aquelas pessoas que não têm o anti-B, que são elas mesmas, ou então pessoas do sangue AB. Pessoas do sangue AB, só pode doar para aquelas pessoas que não têm nem anti-A, nem anti-B, que vai ser ela mesma. E as pessoas do sangue O, como não tem nenhum problema, pode doar para todo mundo. É por essas e outras que o sangue O é o chamado doador universal e o sangue AB é o receptor universal. Agora, turma, tem uma questãozinha aqui, que é bom que a gente venha a entender, chamado de fenótipo Bombaim. Olha só. O fenótipo Bombaim é um sangue que ele não vai ter nem a proteína base para formar o sangue O. Ou seja, um sangue raríssimo. Porque, vê só, quem é sangue O, ele tem quem? Ele tem 4 hexágonos aí, não tem?
Dois amarelos, um verde e outro vermelho? Se você observar, o sangue A tem 5 hexágonos, é um hexágono quem? Roxo. O sangue B, ele vai ter quem? Ele vai ter 5 hexágonos, que vai ser mais um hexágono quem? Creme, né? Marrom. Mas o efeito bombaim, o bombaim, gente, ele só tem 3 hexágonos. O que eu quero dizer com isso? É que o bombaim, ele não vai ter nem a proteína A, nem a proteína B e nem a base que seria a proteína O. Significa que o fenótipo bombaim pode doar para todo mundo, mas só vai receber dele mesmo. Professor, por que o senhor está falando sobre esse fenótipo bombaim? É porque nesse ano aqui no Ceará, certo, nós tivemos o quê? Um caso muito curioso. Uma criança lá na cidade de Bogotá, na Colômbia, ela estava precisando de um sangue raro, que é o chamado fenótipo bombaim. E o Hemossi, ele detectou um doador lá na cidade de Cascavel e convidou o doador da cidade de Cascavel, que tem esse fenótipo bombaim, a doar um sangue, uma bolsa de 350 ml. E ele topou, ele doou essa bolsa de sangue e imediatamente essa bolsa de sangue foi levada para a cidade de Bogotá para salvar a criança, porque se não tivesse sangue a criança ia morrer. Ou seja, a doação de sangue literalmente salvou a vida dessa criança. E isso aí foi manchete dos jornais. Como foi um assunto que ficou em evidência, isso pode cair, não sei na prova do Enem, mas eu aposto as minhas fichas que pode cair numa prova da UES. Tá? Por quê? Porque eu sei que o pessoal que fez esse transporte são pessoas ligadas da UES. Então, não vai ser surpresa minha se essa questão estiver elaborada, ou na primeira fase, ou na segunda fase. Tá ok? Então, por isso que eu deixei bem claro sobre essa questão do fenótipo de bombaim, tá? Obrigado, senhor. Bom, por que parentes próximos não podem se reproduzir sem que haja risco da criança nascer com problemas? É exatamente isso. A questão dos casamentos consanguíneos, existe um risco de que, de genes raros tá na família, se manifestar em homozigose e dar o efeito defeituoso, tá certo? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que aqui no Ceará o índice de casamento consanguíneo é elevado, o chamado casamento entre primos legítimos, nós também temos o quê? Um índice bastante elevado de lábios leporinos e fendas palatinas, tá certo? Tanto é que no mês de outubro, né, chega um grupo de médicos lá na região do Albert Sabin, né, para fazer a chamada Operação Sorriso, porque o Ceará é o estado com o maior número de casos de quem? De fendas palatinas e lábios leporinos. E isso tem uma relação com quem? Com a questão dos casamentos consanguíneos. Ok? Sangue positivo e da pessoa negativa. O que vai acontecer com o embrião? Ou ele vai nascer sangue positivo, ou então vai nascer sangue negativo. Porque para ter aquele problema da doença hemolítica, a mãe tem que ser sangue negativo e o filho tem que ser sangue positivo. Vou falar isso aqui hoje, tá certo? Isso aqui eu já respondi. Vamos ver aqui mais. Let's go. Fator RH influencia na transfusão? Sim, o fator RH influencia na transfusão. Está aqui, ó. Tá certo? Influencia muito na transfusão. Porque o fator RH, gente, é uma proteína que está presente na hemácia e que a pessoa, em princípio, não produz anti-RH. Mas caso a pessoa, sangue negativo, entre em contato com sangue de RH positivo, ela vai desenvolver memória imunológica para o sangue RH. Tá certo? Aqui. Cindy Turner, pode apresentar em uma pessoa alta? Não, porque é o seguinte, a Turner, né, que é o X0, ela acaba não expressando um gene para a altura. Então é difícil ter uma pessoa com Turner, né, e de grande estatura. É uma das características da Turner que é a baixa estatura. Vamos lá. O fator RH, viu gente? Então essa é uma proteína que vai estar na hemácia. E o ponto alto do fator RH qual é? O ponto alto do fator RH é exatamente a questão da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso? É quando a mãe é fator negativo e tem anticorpos pré-formados
e o filho em gestação é RH positivo. O que vai acontecer? Vai acontecer que os anticorpos anti-RH maternos irão ser transferidos para quem? Para o sangue do fetal. Professor, mas por quê? Porque esses anticorpos conseguem atravessar a barreira, né, da placenta. E ao atravessar a barreira da placenta, eles atingem em cheio quem? As hemácias da criança. E aí você tem quem? Sucessivas hemólises, que aí você tem a doença hemolítica. A criança ela vai começar a produzir hemácias de forma muito intensa, e ao produzir hemácias de forma muito intensa, o que vai acontecer? Ela vai liberar hemácias muito jovens. Aí você vai ter a chamada eritroblastose fetal. Tá ok? O que acontece com essa criança? Bom, essa criança ela vai nascer em sofrimento, né? Ela vai estar com um problema hepático, um problema renal, ela vai estar com problema no baço, tá certo? E que pode gerar o quê? Problemas neurológicos. E que isso depois pode o quê? Pode até provocar a morte da criança ainda na formação. Tá certo? Então você vai ter essa situação configurada. Que é isso que eu estou falando, ó. Os sinais clínicos da criança com doença hemolítica vão ser quem? Aumento do fígado no baço, no coração, acúmulo do líquido no abdômen, porque vai ser uma reação muito forte, tá? Vai gerar quem? Anemia, porque ela vai ter hemácias destruídas, vai ficar com a pele muito amarelada, chamada de icterícia, tá? E essa icterícia pode afetar o sistema nervoso da criança, tá? E aí o risco de quê? De anasarca, o que é isso? Edema no corpo inteiro. Marcelo Henrique, tem como prevenir uma situação dessa? Tem. A mãe sendo fator negativo, o médico obstetra já coloca no prontuário o quê? Aplicar soro Rogan até 3 dias depois do parto. Na verdade, ele aplica logo depois do parto. Por quê? Porque o soro Rogan, ele contém anticorpos pré-formados e vai evitar que a mãe venha gerar memória imunológica. Ah, Marcelo, se não fizer nada. Bom, se não fizer nada, talvez não aconteça nada com essa criança. Porém, vai ocorrer o seguinte, que a mãe vai ter memória imunológica e caso ela venha ter um outro filho, certamente esse filho vai ser atingido. Tá certo? Então é isso que é a doença hemolítica do recém-nascido. Finalmente chegamos quem? No sistema MN, né? Que são os alelos múltiplos. Esse sistema MN, gente, ele não vai gerar nenhum tipo de anticorpo anti-M ou então anti-N. E ele é muito usado para quê? Para casos de exclusão de paternidade duvidosa. Por exemplo, porque o genótipo que produz a proteína M vai ser quem? LM. O genótipo que vai produzir a proteína N de Nair, né? De natação. Vai ser quem? LN. E o heterozigoto vai ser um gene de cada um. Resumo da ópera. Para cada fenótipo eu tenho um genótipo. Então isso aí vai ser quem? Vai ser muito usado para casos de paternidade. Como assim, Marcelo? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a mãe é sangue M e o filho é sangue M. E aí, se a mãe é M e o filho é M, qual seria a chance do pai ser sangue N? Nenhuma, porque sangue N vai ser LN. E como o filho é 100% M, significa dizer que esse pai é o chamado pai impossível. Então o pai com certeza não vai ser sangue N, tá certo? Então isso aí é o que? É usado para casos de paternidade duvidosa. Bom, eu creio que aqui acaba o nosso material. E aí vamos para questões, tá certo? Então, com a sua gentileza aí, vamos pegar a página. Ó, que página? Bitanzi das Istas, né? Ok, obrigado. Ocorre algum problema com a mulher? Anabrionose, eu não sei o que é isso, desculpa, me perdoa. O quê? A moto atrapalhou.
Eu estou ficando velho, gente, desculpa. Diga, moça. Nossa, mãe. Diga. Sim. Você não tem a formação da placenta, né? Bom, se não for uma placenta, vamos raciocinar. Não tem como nutrir a criança, então a chance da criança sobreviver é muito pequena. Porque a placenta é que vai transferir os nutrientes para a criança. Tá certo? Vamos lá? Porque a criança nasce com paralisia cerebral. Eu também queria saber, eu te juro por Deus. Não, é porque a paralisia cerebral, às vezes, é uma característica que acaba sendo o quê? Sendo congênita durante a gestação. Entendeu? Então pode ser quem? Pode ser aquele trimestre de gestação crítico, que é o primeiro, a mãe ter tido rubéola, toxoplasmose, ou então se exposto a algum tipo de fator que vai afetar o desenvolvimento do terceiro folheto embrionário. Tá certo? Então, a paralisia cerebral é isso. E é bom falar sobre paralisia cerebral, sabe por quê? Porque a pessoa com paralisia cerebral, ela tem propriedades cognitivas 100% intactas. A dificuldade dela que ela vai ter, é de se comunicar com o mundo. Entendeu? A paralisia cerebral é isso. Ela tem a capacidade cognitiva 100% intacta. O que ela vai ter dificuldade é o quê? De se comunicar com o mundo. Eu tenho alguns alunos meus que têm paralisia cerebral, né, e eu faço provas adaptadas, eles têm tirado notas maravilhosas. Viu? Então, tem que ter essa clareza, essa parte. Gente, vamos lá, na página 70, né? A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é uma doença genética humana caracterizada pela incapacidade de metabolizar o aminoácido fenilalanina. Como consequência, há um acúmulo da fenilalanina no organismo que interfere negativamente no desenvolvimento cerebral e provoca deficiência intelectual. É um distúrbio que afeta a criança de ambos os sexos, que na maioria das vezes nasce de pais normais. O diagnóstico, quando realizado precocemente pelo teste do pezinho, é útil para estabelecer uma dieta planejada que previne deficiência intelectual. Considerando essas informações, pode-se inferir que os fenilcetonúricos são o quê? Bom, a fenilcetonúria, gente, ela é uma doença genética, a pessoa não é capaz de metabolizar esse aminoácido, e aí os adoçantes à base de aspartame contém a fenilalanina. É por isso que alguns alimentos dietéticos alertam, contém fenilalanina. Eu acho que vocês já viram em latas de refrigerante esse aviso. Tá certo? Então, e a doença hemolítica, a fenilcetonúria, ela é homozigota recessiva. Certo? E aí a pessoa, sendo que é homozigota, ela tem que seguir uma dieta com restrições de proteínas. Ou seja, tem que ter uma dieta sem a fenilalanina. Tá certo? Então, a opção correta aí é o item B de bola. Bom, vamos treinar aquela questão que eu falei sobre a lei de Mendel. Essa questão é muito boa para a gente fazer esse treinamento. Questão da Mackenzie, né? O heredograma abaixo, os indivíduos marcados apresentam uma determinada condição genética. Assinale a alternativa correta. Bom, eu não vou assinalar nada, eu vou ver logo o seguinte, ó. Eu quero que vocês prestem bem atenção que o indivíduo 3 e o indivíduo 4, eles compartilham com a mesma característica, correto? E você vê que os filhos deles, o 7 e o 8, têm características diferentes, não tem? Ora, pais iguais, filho diferente, o filho é o quê? Recessivo. E os pais são quem? Dominantes. Então você já sabe que o 7 e o 8 é o famoso o quê? Azinho, azinho. Tá legal? O 3 e o 4 vão ser quem? Azão, azinho. Por quê? Porque a única chance de ter azinho, azinho são os pais que? Ser heterozigotos. Tudo bem? Bom, se eu sei que o 7 e 8 é azinho, azinho, eu sei também que o 1 vai ser também quem? Azinho, azinho. Como o 1 é azinho, azinho, só tem azinho para dar, o 5 e o 6, eles obrigatoriamente vão ser quem? Heterozigotos. Porque receberam o azão do 2
né? E o Azinho de quem? Do 1. Então, a alternativa correta é o item A. Os indivíduos 3, 4, 5, 6 são obrigatoriamente heterozigotos. Ou seja, gente, a gente tinha que saber primeira lei de Mendel para resolver essa questão. Eu vou repetir. Pais iguais, o 3 e o 4, gerou um filho diferente, que é o 7 e o 8. Esses filhos são recessivos e os pais são quem? Dominantes. Ou seja, o 7 e o 8 é azinho, azinho, e o 3 e o 4 é azão, azinho. Se eu sei que o branquinho aí é azinho, azinho, então o número 1 vai ser quem? Azinho, azinho também. Se eu sei que o número 1 é azinho, azinho, eu sei então que o 5 e o 6 vão carregar consigo quem? O azinho. Se carregam consigo o azinho, então 5 e 6 é o quê? Azão, azinho. Tá certo? Então, 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente homozigotos. Beleza? Vamos lá. Um casal tem 2 filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e outro é receptor universal para tudo. Quem é doador universal? É sangue o quê? É o quê? O, beleza. Sangue O. Receptor universal é o quê? É o quê? Isso, AB, pronto, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Então é o seguinte, o sangue O é doador universal e o sangue AB receptor universal. Bacana? Então vamos prosseguir. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. Primeiro, um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. Sim. Basta que um deles seja o quê? IA, Izinho, não é isso? Que pode fazer quem? Filho AB, ou então filho do tipo O. Um deles, tá certo? Um deles pode ser do grupo sanguíneo AB e o outro do grupo sanguíneo O. Não, não pode. Por quê? Porque sangue AB, ele vai ser IA e B. E sangue O vai ser Izinho e Izinho. Casal que sangue O e sangue AB, ou vai ter filhos A, ou então vai ter filhos do quê? Do tipo B. Tá certo? 3. Os dois podem ser do grupo AB. Não. Se for do grupo AB, ou eles formam sangue A, ou formam sangue AB, ou formam sangue do tipo B. Tá ok? Então, a opção correta aqui, turma, vai ser quem? Somente o item A. Questão 4. A doação de sangue é um ato voluntário e solidário, né? Desculpa. Em cada doação são coletados aproximadamente 450 ml de sangue, que corresponde a menos de 10% do volume sanguíneo total de um adulto, né? Por esse motivo, só é permitida a doação de pessoas de acima de 50 quilogramas. E isso não afeta a nossa saúde, pois o plasma é reposto em algumas horas. As plaquetas se estabelecem alguns dias e as hemácias demoram alguns meses, né? Isso foi do Hemop, né? Que é o Hemocentro de Pernambuco. Os fenótipos do sistema sanguíneo ABO são determinados por um gene com alelos múltiplos. Sobre a herança dos grupos sanguíneos da espécie humana, é correto afirmar o quê? Vejamos. Um casal formado por um homem com sangue do tipo O e uma mulher de sangue do tipo B, poderá ter um filho do tipo sanguíneo AB? Não. Se o pai for O, a mãe for B, não pode ter filho AB. Por quê? Como é que eu vou explicar o surgimento do A? Né? Só se for mutação, né? Aí eu não quero me meter nisso não, pelo amor de Deus. Deus me livre. Com relação à dominância, o tipo sanguíneo A é dominante sobre o tipo sanguíneo B. Não. Ambos são codominantes, tanto é que quando os dois estão juntos, forma-se quem? O sangue AB. Tá certo? Item C.
Um casal formado por um homem com sangue do tipo sanguíneo A e uma mulher do sangue do tipo B pode ter filho com sangue do tipo O. Sim. Se o casal for IA Izinho, cruzando com IB Izinho. Esses Izinhos podem o quê? Gerar um filho do sangue do tipo O. Ok? Então o item correto é o item C. Questão 5. As doenças ligadas à genética são muitas e variadas. E algumas dessas patologias aparentam não ter muita importância, uma vez que não são quantitativamente significantes. Como é o caso, por exemplo, da polidactilia. Há uma variação muito grande em sua expressão, desde a presença de um dedo extra, completamente desenvolvido, até uma simples saliência carnosa. Distingue os dois tipos de polidactilia: a pós-axial, ou seja, do lado cubital da mão, ou do lado peroneal do pé. E a pré-axial, do lado radial da mão, ou tibial do pé. Professor, não entendi nada disso aqui, eu vou explicar. A do lado cubital é aquela que é do lado de fora, isso aqui é o cúbito, beleza? É aquele dedo que fica aqui, ó, nessa parte aqui, vizinho ao dedo midinho. E a outra, que é da radial, é que fica o quê? Ao lado do indicador. Podia ser mais simples, né? Ah, o dedo pode ser o quê? Ao lado do mindinho, outro lado do indicador. Para que falar cubital, radial, né? Besteira. Vamos lá. No que concerne a polidactilia, é correto afirmar o quê? Se trata de uma herança autossômica dominante, onde somente um sexo é afetado. Falso. Realmente é dominante, mas ambos os sexos são afetados. Tá certo? Se trata de uma herança autossômica dominante, que se manifesta em heterozigóticos e afeta tanto o sexo masculino como o sexo feminino. Esse item é o item correto. Então, o item B, B de bola. Vamos para a sexta questão. Na figura abaixo é mostrado o número diferente de tipos sanguíneos do sistema BO em 200 pessoas analisadas. Após a análise dos dados, pode-se afirmar que as hemácias de apenas, vamos lá, vamos com calma aqui, 90% dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênio A e B. Vamos com calma. Aglutinogênio A e B são pessoas do sangue AB. Então, sangue AB só pode doar para sangue AB. Esse está falso. Então, deve ser quem? 10. Item B. 25 pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinina anti-A. Quem é anti-A é porque é sangue B. Certo? Então, 25 pessoas podem ser doadas para o receptor portador de aglutinina. Não. O anti-A eu posso ter tanto do sangue B como no sangue O. Certo? O sangue O e o sangue B vai ter o anti-A. Tá certo? Então, na verdade, seria quem? Seria 90. Item C. 85% dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador do aglutinogênio A. Vamos lá. Não, mesmo motivo. Por quê? Porque quem tem aglutinogênio A vai ser quem? Sangue A e sangue AB. E o item D, 80 dessas pessoas poderiam ser doadas para um sangue receptor portador de aglutininas anti-A e anti-B. Bora, anti-A e anti-B, quem tem é quem? É o sangue O. Esse está correto. Tá ok? Que é o item D de dado. Encerra? Pessoal, então, brigadaço pela paciência de vocês. Bom e merecido descanso. Uma salva de palmas para vocês que estão até agora. E até o próximo encontro.